Olá, concurseiro, olá, concurseira, sejam muito bem-vindos ao Force Concurso. Aqui quem vos fala é o professor Alex. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso material de direitos humanos e a aula de hoje é sobre teoria geral dos direitos humanos. Mas antes da gente iniciar, siga os Force Concursos nas redes sociais, seja no YouTube ou no Instagram. Tá bom, gente? Então vamos, sem mais delongas, vamos dar o início. Afinal, gente, nas aulas passadas a gente falou sobre essa construção e afirmação histórica dos direitos humanos. E é importante a gente continuar afirmando e construindo os direitos humanos. Passa por uma construção contínua, ok? E toda essa questão em que a gente traz para vocês aqui, ela reflete nas nossas provas de concurso, ok? Então vamos lá. O que são direitos humanos? Para Creston, um direito humano, por definição, é um direito moral universal, algo que todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos devem ter. Algo de que ninguém pode ser privado sem uma afronta grave à justiça. Algo que é devido a cada ser humano simplesmente porque é humano. Então toda essa discussão em que trouxe sempre acompanhada desse processo histórico, a contemporaneidade, os doutores da contemporaneidade, eles trazem a reflexão daquilo que era o ser um ser humano, né? É ser capaz, é ser racional, é alguém que, independentemente da raça, da etnia, da cor, do sexo, independentemente de todas essas questões, da condição política, cultural, filosófica, enfim, todas essas questões, a gente traz o quê? Como ser humano. E esse ser humano, ele vem acompanhado desse rol de direitos. Que é esses direitos que a gente já vem construindo, que a gente já vem falando, ok? Hoje a gente vai fazer um apanhado geral, falar um pouco sobre essa teoria geral daquilo que se fala muito em concurso público, ok? Então, vamos lá, gente. Na teoria geral de direitos humanos, eu trouxe 6 aspectos mais cobrados em provas, ok? Que é a terminologia dos direitos humanos, os fundamentos, a classificação segundo status, as gerações e dimensões, ok? A classificação conforme a Constituição Federal de 88 e as características que não cai, despenca em prova, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a terminologia. Trouxe 3 conceitos aqui para vocês. O conceito de direitos humanos. Quando a gente fala direitos humanos, ele significa uma coisa, ok? Quando a gente fala direitos do homem, a gente está falando de uma outra terminologia, um outro significado, ok? Apesar de ser termos semelhantes, ok? E quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente também está falando de outra circunstância, de outro termo, falando aqui propriamente da doutrina, ok? Outro também que eu posso trazer para vocês como menção, vamos anotar aqui. Menção, viu, gente? Um termo também comumente usado é o quê? O direito humanitário. Falei para vocês nas aulas passadas, né? Quem viu minhas aulas passadas aí sabe do que eu estou falando. O direito humanitário, ele é referente ao direito dos presos. Direito dos presos em período de guerra, ok? Em período de guerra, ok? Então também é um termo em que pode sim fazer uma certa confusão quando a gente fala da terminologia, ok? Como assim, professor, em período de guerra? Sim, prisioneiros de guerra, reféns, enfim, todas essas circunstâncias, inclusive a gente está vendo isso hoje em dia lá na guerra de Gaza com Israel. Então vamos lá para a gente continuar com o nosso material aqui. Olha só, direitos humanos, quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando numa ordem universal da positivação no campo internacional, ok? Então, como assim, professor, no campo internacional? Falando propriamente de tratados internacionais, ok? Aí a gente usa a terminologia direitos humanos, ok?
Então, sempre quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando da positivação internacional a respeito de tratados de direitos humanos, ok? Quando a gente fala de direitos do homem, a gente está falando do quê? Dessa condição justnaturalista, essa condição racional do ser humano, né? Se a gente pegar aqui São Tomás de Aquino, ele vai falar desse direito natural do homem. O que significa esse direito natural do homem? É esse direito pré-existente que vai além daquilo que a gente conhece. A gente está falando de um direito universal. E esse direito é um direito natural atribuído ao homem, através de um criador, ok? Nessa questão, falando da contemporaneidade, a gente já vai tratar mais o termo racional, porque nós somos seres racionais. E esses seres racionais são dotados de inteligência e de consciência, ok? E esses seres, eles se diferem dos animais, ok? Então, a gente está falando aqui de um conceito justnaturalista, ok? E quando a gente está falando de direitos fundamentais, a gente está falando desse direito positivado na ordem interna, ok? Então, quando a gente está falando de um Estado soberano, ele faz a sua Constituição, o direito fundamental do ser humano, do indivíduo, a gente fala através do quê? Da Constituição, né? Da Constituição de 88, ok? E essa positivação ela é feita em ordem interna, ok, gente? Então, a gente tem esses três conceitos, essas três terminologias, e temos ali uma breve menção aí que significa direito humanitário, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Quando a gente fala de fundamentos dos direitos humanos, a gente vai vir nessa pegada justnaturalista, em que é um direito pré-existente ao homem. Mas quem definiu esse direito? Então, aí que a gente entra nessa questão do naturalismo, de um ser criador, antecessor a nós, que criou o ser humano dotado de razão e consciência e que ele deva possuir esses direitos, ok? Então, assim, a gente pode falar aqui desse conceito pré-existente do homem, né? Esse direito pré-existente. Professor, mas a gente está falando de que direitos propriamente? Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, ok? A gente vai tratar direito por direito quando a gente chegar lá nas aulas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Então, não se preocupe, a gente vai passar etapa por etapa, vai acompanhando o meu raciocínio aqui, ok? Então, quando a gente fala desse fundamento dos direitos humanos na ordem positivista, né, a gente está falando da ordem que fundamenta na ordem normativa, ok? Então, olha só, quando a gente está falando em positivar, seja ele de ordem interna ou externa, a gente está falando do quê? Botar no papel aquilo que é ou que não é direito, aquilo que é ou que não é dever do ser humano, ok? E quando a gente fala de uma ordem, um fundamento moralista, a gente está falando dessa fundamentação à existência dos direitos humanos na própria experiência moral de um povo. Então, como assim, professor? Para a respeito de conceito de religiosidade, por exemplo, né? Tem lugares em que a vestimenta é uma lei, em outros locais não. Então, qualquer situação em que a gente vê sobre essa experiência moral de um determinado povo, a gente está falando de uma fundamentação dos direitos humanos de uma ordem moral, ok? Só para a gente citar um exemplo que não só representa esse conceito religioso, a gente também trabalha com essa ideia em qualquer aspecto, né, da sociedade, uma determinada sociedade. Por exemplo, assim, só para a gente contextualizar, quando eu fiz uma viagem para um determinado local, eu percebi que muitos motociclistas não usavam capacete. E aquilo veio de uma certa estranheza para mim, porque se alguém aqui ficar sem usar o capacete na motocicleta, ele é multado, ele é parado pelas autoridades. E isso era muito livre na região em que eu via, o policiamento via aquilo ali e tratava com normalidade. Então, olha só um exemplo clássico para vocês assim, mas existem N situações em que a moral, essa experiência moral,
ela traduz o quê? A experiência de direitos humanos, ok? Continuando. Classificação com base no status de George Jelinek. Então, George Jelinek foi um filósofo que fez essa teoria dos status, ok? E primeiro status que eu falo para vocês aqui é o status passivo, ok? Esse status passivo é a subordinação em face do Estado, ok? Então, como assim, professor? O particular e o Estado, eles estão na vertical. O Estado na posição superior e o particular na posição inferior. Ele dita as regras e o subordinado obedece, ok? Esse é o status passivo. Quando a gente fala de status negativo, a gente está falando as limitações à ação do Estado, né? A gente está evitando aqui o quê? Um Estado absolutista, a gente está absoluto, ok? A gente está falando aqui que seja um Estado liberal, né? Em que ele proteja o indivíduo. Aliás, nesse status negativo ele fala do que? Olha, não interfira na minha vida, Estado. Deixa eu viver a minha vida, não tome ações e atitudes que possam prejudicar o particular, ok? É isso que a gente faz. Evitar que seja um Estado absoluto e constituição de um Estado liberal, ok? Quando a gente fala de status positivo, a gente está falando das pretensões do indivíduo para invocar a atuação do Estado. Então, olha só, você de certa forma está se sentindo lesado por algum infortúnio. Então, nesse caso aqui, você necessita que o Estado tome uma atitude para que você tenha usufruto daquele direito, ok? E quando a gente fala do status ativo, é um conjunto de prerrogativas que o indivíduo possui para participar da quê? Da formação do Estado. Então a gente está falando aqui de direitos o quê? Políticos, né? Direitos políticos e direitos civis. Então, gente, os status, de acordo com George Jelinek, ele se divide nessas 4 proposições, ok? Então aqui é o campeão de provas falando da teoria das gerações e dimensões dos direitos humanos. Por que eu coloquei gerações e dimensões, pessoal? Porque todos os dois termos eles são comumente cobrados em prova, ok? Então eu trouxe para vocês aqui o que? A liberdade, como a igualdade e a fraternidade, que são os 3 conceitos, né, de onde? A gente já falou isso nas aulas passadas, que é sobre o conceito da Revolução Francesa, né? O conceito da Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa. E isso a gente trouxe para fazer a divisão da teoria das gerações e dimensões, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala Vamos apagar aqui para a gente anotar agora. Pegue um caderno para a gente fazer umas anotações. Então quando a gente fala do conceito de liberdade, a gente está falando aqui do quê? Dos direitos civis e políticos, ok? Esses são os direitos de primeira geração. A gente está falando do que aqui? Da liberdade negativa, né? A liberdade do Estado. Não interfira na minha vida, não interfira nas minhas ações, ok? Quando a gente está falando aqui, a gente fala da primeira geração de direitos, que é essa condição da liberdade negativa, ok? Vou colocar aqui, direção barra dimensão, ok? A gente pode falar também a respeito da igualdade formal, né? A igualdade formal entre esses indivíduos, ok? A igualdade formal, ok? Tudo bem, gente? Então, quando a gente fala da primeira geração de direitos humanos, a gente está falando do que aqui? A gente está falando, olha só, anotem aí que eu escrevi, que eu vou apagar para a gente anotar aqui alguns exemplos do que significa esses direitos de primeira geração, ok? Vamos lá.
Então, olha só, a gente está falando aqui, olha, Estado, deixe que eu tenha, deixe que eu pratique esse direito, não me impeça. Então, a gente está falando o quê? O direito de liberdade, né? Seja de religião, né? De crença, liberdade de crença. A gente está falando aqui também do direito à nacionalidade. A gente está falando aqui um direito a ter um nome, um direito ao nome, né? Você tem esse direito, o Estado não pode te previr de ter esse direito, ok? Então, todas essas questões aqui, a gente falando propriamente, guardem essa posição passiva do Estado quando a gente fala da liberdade, quando a gente fala de direitos de primeira geração, dos direitos civis e políticos, né? A gente está falando aqui também da personalidade jurídica, ok? Todas essas questões aqui são exemplos de direitos de primeira geração, ok? Quando a gente fala aqui dos direitos de igualdade, a gente vai puxar aqui os direitos de segunda geração. Então a gente está falando de uma igualdade, né? Uma igualdade positiva, ok, gente? A gente está falando de uma liberdade positiva, né? A gente está falando aqui do quê? De direitos sociais, econômicos e culturais, ok? A gente está falando assim, olha, Estado, nesse caso você precisa ter uma posição ativa para me fornecer esses direitos sociais, econômicos, culturais. Então, o que eu posso citar exemplo aqui a respeito dos direitos de segunda geração ou dimensão, né? A gente está falando aqui o direito à educação, né? Vou apagar aqui em cima, gente, só para a gente continuar anotando esses exemplos, ok? Então a gente está falando aqui de saúde, a gente está falando aqui de segurança, ok? Então a gente está falando aqui de um direito em que, se o Estado não tomar uma posição ativa para fornecer saúde, para fornecer educação, para fornecer segurança, nesse caso aqui pode ser que esse direito humano ele seja impedido de ser realizado por conta da, vamos dizer assim, da falta de atitude da posição do Estado, ok? A gente está falando então aqui da igualdade de fato, né? Essa igualdade material, ok? Pode fazer todas essas anotações aí, viu, gente? E quando a gente fala do terceiro conceito, que é o conceito de fraternidade, então a gente está falando aqui do conceito de terceira geração, ok? Então a gente está falando aqui de um conceito de solidariedade, né? Então, olha só, quando a gente falou dos direitos de primeira geração e dimensão, a gente falou do quê? De mim, do indivíduo, da pessoa, né? Então, olha só, Estado, não interfira na minha vida. Quando a gente fala dos direitos de segunda geração, a gente está falando, olha, Estado, você precisa um direito ativo. Está falando propriamente do Estado, ele necessita fornecer essa igualdade material para todos os indivíduos, ok? E quando a gente fala dos direitos de terceira geração, a gente está falando o quê? Desses direitos difusos, aqueles direitos que não é somente a mim, mas a coletividade, ok? Então a gente está falando de direitos difusos, desses direitos coletivos, né? Ah, professor, mas do que você exatamente está falando, né? De direitos que indiretamente vai afetar a mim e afetar a você. Como exemplo, o direito à paz, ok? O direito ao meio ambiente. Então, isso aqui são direitos o quê? Coletivos. Concordam comigo? Que
esses direitos eles afetam indiretamente a todos os indivíduos, quando se não existe, né, esse emprego na coletividade, ok? Então, olha só, as gerações e dimensões elas são divididas nessas 3 gerações. Existe a quarta, quinta, sexta geração, mas as mais cobradas em provas são essas 3 gerações, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci de anotar nada para vocês. A respeito do marco, né? Vamos colocar aqui o marco documental, né? A gente está falando aqui dessas liberdades, né, dos direitos civis e políticos. A gente pode citar a Bill of Rights, ok? A Bill of Rights. Isso aqui a gente já falou na aula passada, gente, então nem precisa anotar, mas é importante para vocês contextualizar. Aqui, nos direitos de segunda geração, a gente está falando o quê? De quais marcos, né? A gente está falando da República de Weimar, na Alemanha, em 1919. A gente falou tudo isso nas aulas passadas, ok? Só para a gente relembrar mesmo. A Constituição Brasileira também, de 1934. A Constituição Brasileira de 1934, ok? Feita por Getúlio Vargas. Ok, gente? Não confundir com a de 1937, ok? A de 37 foi a do Estado, né? Do Estado, a força estatal do governo Getúlio Vargas foi a época da ditadura Vargas, né? Da era Vargas, da ditadura Vargas, ok? E aqui a gente pode citar o marco documental, a própria DUD, né? Pós 1945. Pós 1945, ok? Faça um quadro, separam bonitinho aí no caderno de vocês, para vocês entenderem perfeitamente a diferenciação desses 3 aspectos, ok? Então vamos lá. Trouxe algumas questões de concurso para vocês. No bloco 1 vamos fazer algumas questões. Vamos lá. Considerando o surgimento e a evolução dos direitos fundamentais, então a gente está falando o quê? Direitos fundamentais, né? Falando necessariamente aqui da CF 88, né? Que é os direitos na positivação interna, né? Então vamos lá. A positivação interna. É correto afirmar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado pela doutrina direito de... Se você acabou de ver a minha aula, a gente sabe que a alternativa correta é a letra C, né, gente? O direito ao meio ambiente é um direito coletivo, da coletividade, né? Então a gente está falando aqui de um direito de terceira geração, ok? Vamos para a questão número 2. A teoria das gerações ou dimensões dos direitos humanos expõe perspectivas desses direitos, em que se incluem em cada geração ou dimensão determinados direitos e princípios. Então vamos lá. Conforme essa divisão clássica da doutrina, é correto afirmar: os direitos de segunda geração ou dimensão se referem aos direitos civis e políticos. A gente está falando de segunda geração? Errado, né? Aqui a gente está falando dos direitos de primeira geração, compreendendo os direitos de liberdade, englobando as liberdades clássicas, negativas ou formais. Então, letra A, errado. Os direitos de quinta geração ou dimensão consistem na possibilidade de participação na formação da vontade do Estado, retratando os direitos à democracia e à informação. Errado, né, gente? A gente sabe que essa formação do Estado aqui, os direitos políticos, né? De votar e ser votado, a participação política, né? Essa participação política. Participação política, né? A gente está falando aqui também de direitos civis e políticos, ok? Então não é compreendido na quinta geração, ok? Os direitos da quarta geração ou dimensão se caracteriza por condensar os direitos e liberdades civis, políticas, econômicas, sociais e culturais. Aqui ele já misturou os direitos de primeira geração e os de segunda geração, concordam? Letra D. Os direitos de terceira geração ou dimensão consubstanciam
como titulares ao quê? A coletividade, ao bizu que eu passei para vocês aqui, consagrando o princípio da solidariedade, incluindo direitos como o da paz. Concordam comigo que a paz é um direito coletivo? Ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado. Então, gente, falando de direito de terceira geração, resposta certa, letra D, ok? Então vamos só para a gente descartar a letra E, para ficar tranquilo aí. Os direitos da primeira geração ou dimensão são aqueles relativos aos direitos econômicos, sociais e culturais, em que se acentua o princípio da igualdade. Errado, né, gente? A gente está falando aqui do direito de segunda geração. Então ele só confundiu aqui, a questão é muito simples, ele confundiu aqui quais são esses direitos de primeira geração, quais são os direitos de segunda geração e quais são os direitos de terceira geração ali. Trouxe um pouquinho ali de quarta e quinta também, mas nada que afetasse o nosso entendimento, ok? Número 3. A noção de direitos humanos foi se expandindo no decorrer da história, de forma que se passou a falar em diferentes gerações ou dimensões de direitos, certo? As chamadas primeira, segunda e terceira gerações de direitos compreendem alguns direitos assegurados de forma pioneira em relação à fase histórica anterior, dentre os quais podem ser citados na ordem cronológica de cada geração os direitos. Então, meus amigos, aqui eles estão pedindo aqui exemplos clássicos, né, a respeito de direitos de primeira geração, segunda geração e terceira geração, ok? Então vamos lá. A respeito dos direitos sociais, né, ele pediu para fazer na ordem, né? Então, no caso, a gente precisa do quê? Um direito de primeira geração. A gente sabe que os direitos sociais são de segunda geração. Então, a gente já pode riscar a letra A aqui, ok? Quando a gente fala de direito econômico, direito econômico também está previsto aonde? Os direitos de segunda geração. Então, por enquanto, está errado também, porque ele pediu o quê? Primeira, segunda e terceira. Então, a letra B também está errada, viu, gente? Aqui, a gente fala dos direitos civis. Ok. A gente está falando de direitos civis, primeira geração. Ok. Aqui, direito ao desenvolvimento. Aqui já é terceira geração. E aqui, direitos políticos, de novo, primeira geração. Também tá, letra C também está errada. A letra D, direitos políticos, certinho, primeira geração. Ao meio ambiente, a gente já está falando de terceira geração. E os sociais de segunda geração. A gente precisa dessa ordem aqui, primeiro, segundo, terceiro. Então, a letra D também está errada, ok? E direitos civis, primeira geração, sociais, segunda geração, certinho, e terceira geração, direito à paz. Então, letra E é a nossa resposta. Então, olha só, gente, não tenham medo de rabiscar na prova, né? Eu vejo muito aluno que quer entregar a prova ali bonitinha. Não, rabisca mesmo. Escreve ali por cima, não, isso aqui é direito de primeira geração, isso aqui é direito de segunda geração, isso aqui já é direito de terceira geração. Então, olha só para a gente massificar esse assunto, direitos civis políticos, primeira geração, sociais, econômicos, culturais, segunda geração, e direitos coletivos, terceira geração. Então, quando a gente fala de direitos coletivos, a gente está falando de paz, a gente está falando de meio ambiente, um direito ao desenvolvimento, né? Quando a gente está falando de direito de segunda geração, a gente está falando dessa posição ativa do Estado, né? O quê? Um direito à saúde, um direito social, um direito econômico, um direito cultural, um direito à educação, um direito à saúde, enfim, todas essas questões aí a gente pode encaixar nos direitos de segunda geração. E nos direitos de primeira geração a gente está falando do quê? Olha, Estado, não interfira na minha vida, né? Então precisa aqui do quê? De direitos civis e políticos, né? Do direito de participar de um processo político. A gente também está falando aqui dos direitos civis, de votar e ser votado, e também das liberdades individuais, né? Olha, não faça com a minha vida. Eu sou livre, a liberdade religiosa, a liberdade civil, enfim, ok? A gente encerra a nossa aula por aqui, a gente continua no nosso próximo bloco. Muito obrigado e até a próxima.